Boa tarde a todos. Me chamo Tata Lacalle, em nome da Maxar. Gostaria primeiro de parabenizar a Codex pelos seus 15 anos e agradecer pelo espaço que nos foi dado aqui nesse evento, ESRI Sul 2020, onde vamos primeiro apresentar um pouco do que é a Maxar, falar um pouco também do nosso portfólio, dos nossos produtos e, mais especificamente, sobre alguns usos de caso, na área de monitoramentos de ativos. Hoje, aqui com a gente, além de mim, sou o diretor para a América Latina, temos o Pedro Coura, nosso gerente de vendas aqui na região da América Latina, Brasil e mais alguns países, e o Gustavo da Silveira, nosso engenheiro de vendas para toda a região da América Latina. Hoje a gente vai, primeiro, conhecer um pouco de quem é a Maxar. Eu acho que talvez algumas pessoas conheçam a nossa empresa e outras talvez conheçam por outros nomes. Nós somos uma holding, vamos falar um pouco sobre quem é essa holding e quais são as empresas que estão dentro da holding. Falar um pouco sobre a parte de Earth Intelligence, para dar um overview nessa parte que versa um pouco sobre imagens de satélites e aplicações. Mostrar o nosso portfólio. Falar de uma grande novidade muito interessante, que é a nova constelação de satélites, que a gente chama de WorldView Legion, que será lançada no próximo ano, e demonstrar o nosso serviço de acesso ao banco de dados online de imagens de alta resolução, cujo nome é SecureWatch. Seremos à disposição para tirar algumas dúvidas também após a apresentação. Para a gente começar, queria falar um pouco sobre quem é a Maxar, quem é essa holding, né? Uma das maiores empresas do mundo na área espacial, e que algumas pessoas não conhecem pelo nome Maxar. Eu acho que é importante falar de uma data específica, que é o ano de 2019, que é quando a holding ela se efetivou no mercado. Na verdade, a Maxar ela é uma empresa que foi a junção da MDA junto com a Digital Globe, dois nomes bastante conhecidos do mercado, sendo que a Digital Globe já havia comprado nos anos anteriores, a partir de fusões, a GeoEye e a Radiant. A GeoEye é uma empresa de imagem de satélite, a Radiant é uma empresa de serviços geoespaciais, e a MDA havia comprado, alguns anos antes, a SSL, que é uma empresa líder mundial na área de construção de satélites. Então, a gente conseguiu juntar, dentro da mesma empresa, os líderes mundiais na área de construção de satélite, na área de robótica espacial, na área de imageamento espacial e na área de serviços geoespaciais. Em 2020, a gente vendeu a MDA, apesar de continuarmos com uma parceria muito forte na área de radar, a área de robótica a gente incorporou através da antiga SSL, e compramos a Vricon, que é uma empresa líder mundial na área de geração de produtos 3D. Então, hoje a Maxar ela é a única empresa, não existem mais as antigas marcas, elas foram todas incorporadas e absorvidas pela Maxar. Porém, sempre que você pensar em Digital Globe, sempre que você for pensar em SSL, na construção de satélites, sempre que você pensar nas imagens dos satélites GeoEye e Iconos, lá de trás da GeoEye, sempre que você pensar na Radiant Solutions em relação à geração de relatórios, análise, etc., hoje em dia, a única empresa, o único nome é a Maxar. Dentro disso que eu acabei de falar, a Maxar se propõe a ter soluções integradas para resolver os desafios complexos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, se um país X, Brasil, por exemplo, precisa literalmente desenhar, construir e lançar um satélite, a Maxar ela tem essa capacidade. O ano que vem, por exemplo, os 6 satélites que nós vamos lançar foram desenhados e estão sendo construídos pela própria Maxar. Se um país tem necessidade, ou um estado tem necessidade de não construir um satélite, porém receber as informações, controlar um satélite da nossa constelação através de uma infraestrutura terrena, nós temos a nossa área de Ground System robótica, que ela se presta exatamente a isso. Se um cliente tem necessidade de simplesmente receber os dados brutos ou acessar camadas de informação, nós temos a nossa área de Earth Intelligence, que é a área que gera esses produtos, entrega esses produtos, disponibiliza e compartilha esses produtos. Se, para além disso, um cliente tem necessidade de identificar, por exemplo, se houve uma invasão numa faixa de domínio, ou se houve um desmatamento numa área de interesse, seja esse desmatamento reconhecido por radar ou imagens óticas, a Maxar é uma empresa que fornece essa expertise e essa análise de dados, essa entrega de dados. Então, a gente realmente é uma empresa de end-to-end. A gente consegue, desde construir um satélite de 20 e poucos centímetros de resolução, onde o cliente pode comprar e operar esse satélite, até literalmente entregar um alerta de uma área que foi desmatada ou de uma área que foi indevidamente construída, por exemplo, numa
numa faixa de domínio de uma linha de transmissão. Então, a Maxar está presente do cliente que quer comprar um satélite até um cliente que quer comprar um alerta de desmatamento. Um pouquinho mais especificamente na área de Earth Intelligence, ou seja, na área geoespacial, e não na área de infraestrutura espacial, mas na área de acesso aos dados, como que a Maxar ela opera hoje em dia? A gente tem a nossa fase de coleta de dados e acesso ao satélite, um pouco mais à esquerda aqui do slide, como vocês podem ver, ou seja, um cliente ele pode simplesmente solicitar esses dados, ele pode, desde o momento que ele quer controlar o satélite até o momento que ele pode simplesmente esperar o satélite coletar um dado de interesse dele, ele tem essa alternativa. Ele pode solicitar que dados sejam extraídos. A própria Maxar pode extrair dados em grande escala. A gente tem projetos hoje em dia na América Latina onde a gente extrai toda a cartografia temática ou até a cartografia base de alguns países, de alguns estados e municípios a partir dos nossos algoritmos. A gente tem essa condição de extração de informação em escala e análises avançadas. O cliente não quer só que essa imagem seja identificada, que a informação seja extraída dessa imagem, mas também que uma análise específica seja feita. Por exemplo, comparar 10 imagens para ver se houve alguma mudança num padrão específico de interesse do cliente. Então, essas 3 fases, né, da coleta do dado, da extração da informação e da análise da informação, elas podem ser feitas separadamente ou em conjunto. E tudo isso de uma forma muito simples, onde o cliente vai ter acesso a esses dados e essas análises através de uma plataforma online. Isso a gente vai mostrar hoje com um pouco mais de detalhe, agora na sequência. Com isso, eu passo a palavra para o meu companheiro Pedro Cora, que vai falar um pouco sobre o nosso portfólio e sobre como a gente pode ajudar em diferentes tipos de necessidades dos clientes. Pedro? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Tata, pela apresentação. Vou falar rapidamente sobre o portfólio da Maxar. Ele é muito amplo, é muito vasto, né? São mais de 40, 50 tipos de produtos e serviços diferentes, mas pela nossa experiência aqui na América Latina, a gente separou alguns produtos que a gente acredita que tenham mais sinergia com as demandas de negócio, a realidade do mercado, principalmente brasileiro. Pode passar, por favor, Gustavo. Bom, eu costumo apresentar o portfólio da Maxar como uma pirâmide, né? Essa é uma interpretação minha, porque tem mais lógica da maneira como eu entendo o portfólio da Maxar. Eu acredito que vai ser ilustrativo para vocês. Por que uma pirâmide, né? Porque a base dessa pirâmide, ela tem todo o conteúdo principal da Maxar, que são as suas imagens satélites, são os seus acervos. Então, existem 110 petabytes de dados de imagem de satélite de alta resolução, que foram coletados aí nos últimos 20 anos pela constelação da Maxar. E os clientes hoje eles têm as opções de tanto contratar uma imagem avulsa de uma data específica, de uma área de interesse específica, ou solicitar um monitoramento de uma área de interesse, seja para verificar como que está aquela minha na expansão da frente de lavra, ou até mesmo para ver como é que está o cultivo e a parte de comissionamento de uma área de cultivo de eucalipto, por exemplo. Então, isso é muito frequente na maior parte da carteira dos nossos clientes. De uma maneira geral, né, esse mercado está sofrendo uma transformação. Né? Cada vez menos tem se feito aquisição de imagens avulsas, né, pontuais, para que se tenha acesso a todo o serviço de assinatura, né, para acessar o banco de dados de imagem de alta resolução da Maxar. Então, ultimamente, a gente tem visto o mercado, todos os produtos, os grandes vendas de tecnologia fazendo esse movimento, parando de comercializar pontualmente alguns produtos e transformando esse produto como um serviço de assinatura. A Maxar, ela seguiu essa lógica de mercado e hoje, né, o cliente, ao invés de ter a opção de adquirir, porque ele continua tendo a opção de adquirir a imagem avulsa, ele pode simplesmente optar pelo teu volume de demanda, né, ter acesso a todo o banco de dados de imagem de alta resolução da Maxar. Ele pode fazer esse acesso através de usuário ou por gigabyte, que basicamente a diferença é se somente é feita a visualização ou a visualização é descarga, o download do dado. No meio dessa pirâmide, né, a gente tem as nossas análises, né, são os algoritmos de inteligência artificial patenteados pela Maxar, que tem como missão ali endereçar alguns problemas de negócios específicos. Né?
Talvez o mais horizontal dele seja a detecção de mudança. Então, a gente tem um algoritmo agnóstico, que é multissensor, né, e multiresolução para detectar mudança. Utiliza desde imagem de radar como imagem óptica também. Então, é muito utilizado para detectar mudança em áreas de conservação, em áreas de servidão, né, de gasoduto, mineroduto. Tá? Também tem os algoritmos para previsão de safra, previsão meteorológica, muito utilizado no segmento de agro, áreas propícias para pesca, ainda na parte de desastres também, estimativa de desastres, a gente consegue identificar, por exemplo, de maneira semiautomática e boa parte de casas que podem ter sido impactadas por terremotos, incêndios, entre outros. Bom, seguindo em frente, né, a ponta desse portfólio, dessa pirâmide, é a informação final, ou seja, cada vez mais o mercado tem consumido menos o conteúdo principal e tem buscado cada vez mais um dado pré-tratado, que é a parte de análise, ou até mesmo a informação final, que é o topo dessa pirâmide. Dentro do topo dessa pirâmide, a gente, hoje, como o próprio Tata deu os exemplos, a gente tem contratos com grandes governos para, através de um processamento em nuvem, né, os nossos algoritmos conseguem fazer a cobertura da imagem, né, e disponibilizar para o cliente um mapa de uso e cobertura do solo, a delimitação das edificações, a identificação de cultivos, por exemplo, de áreas de diferentes cultivos ou de ervas daninhas, ou até mesmo, né, os mais tradicionais, modelos de estágio de elevação e de terreno. Tá? Pode passar, Gustavo, por favor. Bom, aqui é para vocês terem alguns exemplos, né, de produtos que estão na ponta da informação que a gente entrega. Então, os Build Footprint, que são as edificações individualizadas, que podem ser desde 3D quanto 2D, são muito úteis para o planejamento do censo, para uma análise preliminar de crescimento imobiliário das cidades, para estudos de áreas de inundação, né, onde você, usando o MDT que tem do lado, você faz o estudo de dam break, de rompimento de barragem, e depois você vê quais edificações vão ser impactadas. Então, aqui tem alguns exemplos visuais para que vocês consigam materializar, né, sair da abstração e materializar um pouco de como é que são entregues esses produtos, além, é óbvio, da detecção de mudança, que permite que a gente faça observações históricas, desde 1986 até hoje, ou até mesmo realizar monitoramentos ativos. Pode passar, Gustavo, por favor. Bom, falando um pouquinho da constelação da Maxar, né, essa constelação que coletou aí nos últimos 20 anos mais de 110 petabytes de imagem de satélite, a gente hoje tem 7 satélites, sendo que desses 7 satélites tem 4 em operação. Os 4 que estão em operação hoje são o Worldview 1, GeoEye 1, Worldview 2 e Worldview 3. Esses 4 satélites têm a capacidade hoje de coletar mais de 3 milhões de quilômetros quadrados por dia, né, e todo esse dado que é coletado, ele compõe o nosso acervo, que fica disponível para a maioria dos nossos clientes que têm acesso ao banco de dados de imagem de alta resolução. E não vou dar muito spoiler, mas já falando um pouquinho, a gente tem previsto para o ano que vem o lançamento de uma nova legião Worldview, que vai trazer talvez um outro patamar o fornecimento de imagem do setor aeroespacial, porque muitas das características que vão ser possíveis a partir dessa constelação em pleno funcionamento são totalmente disruptivas para o ponto de vista de tecnologia aeroespacial. Pode passar, Gustavo, por favor. Bom, e quais são as características desses satélites da nova legião Worldview? Né? São 6 novos satélites, todos têm 29 centímetros de resolução espacial. Eles seguem as características do Worldview 2 e 3 em termos de precisão e acurácia e também característica espectral. Então, vão ser capazes de suportar diversos temas plurais. É um dado que já é disponibilizado com uma acurácia muito boa para ser utilizado. E do ponto de vista de inovação, essa constelação, quando estiver em pleno funcionamento, ela vai ter a capacidade de permitir uma revisita de 8 até 15 vezes por dia de uma mesma área. Isso é totalmente disruptivo
hoje para o setor aeroespacial. A gente vai praticamente dobrar a nossa capacidade de coletar imagens de alta resolução, né, de 30 centímetros. Bom, e é justamente para mostrar um pouquinho desse acervo, né, de imagem de alta resolução da Maxar que o Gustavo vai mostrar um pouquinho para vocês agora, aplicabilidade para diferentes segmentos, diferentes áreas hoje, em alguns casos até de clientes nossos que utilizam no dia a dia. Maravilha, Pedro, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Te escuto perfeitamente, Gustavo. Maravilha, obrigado. Então, eu quero começar agradecendo a organização do evento, a Codex, também a todos os participantes pelo interesse e disponibilidade. Eu estou passando aqui, então, para uma parte mais prática da apresentação, né? Por isso que eu estou navegando aqui agora diretamente na web, no SecureWatch, para mostrar para vocês um desses produtos, né? De todos os que o Pedro apresentou, de todos os que o Pedro falou agora, e de todo o portfólio que foi anunciado pelo Tata antes, eu vou agora apresentar um deles, que é o SecureWatch, que é uma ferramenta de acesso ao nosso arquivo de imagens. Então, aqui, o usuário tem acesso aos 110 petabytes de dados que o Pedro comentou, e novas imagens que são coletadas todos os dias pela nossa constelação, né, que são mais de 3 milhões de quilômetros quadrados coletados todos os dias. Um conteúdo que vai ser certamente turbinado no próximo ano com o lançamento da nova constelação Worldview Legion. E como o Pedro falou, traz o que tem de melhor da nossa constelação atual, em termos de resolução, precisão e capacidade espectral com quantidade de bandas. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação da plataforma, uma visão mais de aplicação, né, de utilização. Eu começo aqui, sempre que eu faço login por uma página da web, eu começo com uma visão global, com um mapa base, que pode ser do OpenStreetMap ou do Google, enfim. Eu tenho ferramentas aqui para me ajudar a me localizar. Eu tenho a opção de dar um zoom aqui, botão de zoom, eu tenho como carregar um shapefile, eu tenho como buscar por nome de localidades ou coordenadas, eu tenho como fazer um zoom de quadro, porque não faz sentido eu começar navegando num mapa global cheio de imagens de alta resolução, deixaria o sistema um pouco pesado. Então, ele começa com essas ferramentas e, de acordo com o nível de zoom que eu estou navegando, ele começa a carregar as imagens de alta resolução. Tá? Uma das maneiras de facilitar a navegação, como eu citei, tem as ferramentas de zoom, você pode carregar um shapefile, mas nós temos aqui uma possibilidade de você guardar favoritos, salvar áreas de favoritos, que é o que eu estou abrindo aqui. Eu posso criar uma lista dessas áreas onde eu costumo navegar. E para começar, eu vou navegar aqui, vou clicar nesse primeiro que eu já tenho salvo, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Então, quando eu navego, agora eu estou num nível de zoom mais aproximado de uma área de interesse, então agora começo a carregar as imagens de alta resolução na minha tela, e a disponibilidade de imagens que eu tenho no catálogo online, elas são apresentadas aqui embaixo, que a gente chama de carrossel de imagens. Cada um desses quadros aqui representa uma imagem. Eu posso apertar esse botão aqui, ele vai trazer uma prévia para mim. Mas eu tenho aqui já de cara uma prévia da cobertura da imagem na minha tela. Eu posso navegar entre essas imagens históricas aqui. Ela apresenta aqui dentro do quadro a data e uma informação embaixo se a imagem é colorida ou não. Nessa prévia eu já posso até visualizar se a imagem tem nuvens, se é uma composição cor natural. A verdade é que o sistema foi concebido como uma maneira de facilitar a navegação até para usuários que não são especialistas. As imagens aqui já estão prontas para utilização, né? Apesar de ter o dado espectral por trás e permitir o download de um dado mais bruto, aqui a imagem já está ortoretificada, uma composição cor natural, que a gente chama, né? Fusionada com a banda pancromática, para ter esse aspecto de fotografia e permitir a navegação da forma mais simples possível. Então, eu tinha um favorito, mas eu poderia navegar até essa área, ou buscar por uma coordenada, e aí eu teria acesso a essa imagem do complexo petroquímico, por exemplo. Cada passo que eu dou de zoom, ele renderiza na tela também, então ele está melhorando a resolução de apresentação
na tela, mas as imagens aqui têm resolução original do satélite, seja 30, 40 ou 50 centímetros, de acordo com o satélite que coletou. Aqui nesse quadro eu posso acessar os metadados, eu posso visualizar que satélite coletou, qual é a resolução dessa imagem, a data e o horário que foi coletada e outras informações referentes do momento da coleção, da imagem foi coletada, como ângulo off-nadir, cobertura de nuvens, né? Total da cena inteira, não só da área que eu estou visualizando. Mas o complexo petroquímico aqui é um exemplo que eu gosto geralmente de mostrar, porque é um ambiente bastante complexo, né, de dutos, um emaranhado de dutos e outras estruturas aqui. E é um tipo de gestão de ativo que requer uma imagem de altíssima resolução, que a gente fala, né, já passa do nível de falar alta resolução. Imagem de 30 centímetros aqui tem um papel crucial na identificação dos ativos, e é o que vai permitir fazer uma gestão mais adequada desses ativos. Eu já peço desculpa porque quando a gente faz uma apresentação, a imagem não vai ser apresentada no sistema da mesma forma como eu estou vendo aqui diretamente na minha tela, né? Mas desde já a gente já se coloca à disposição para fazer uma outra apresentação mais detalhada, diretamente, para quem tiver mais interesse em conhecer. Eu tenho aqui, inclusive, um filtro já aplicado, né, e por isso que eu tenho aqui no carrossel dessa cor, que eu posso mudar e selecionar o conteúdo que eu tenho interesse de ver. No caso, eu deixei aqui já pré-selecionado conteúdo colorido, né, porque o satélite Worldview 1 coleta a imagem só com a banda pancromática, então sai em tons de cinza, mas eu posso filtrar por data, por cobertura de nuvem, pelo satélite específico, ou tipo de sensor, pela resolução, enfim, eu tenho várias maneiras de navegar por esse conteúdo sem ter que ficar procurando imagem por imagem, dependendo do local, inclusive tem tantas imagens aqui que fica até difícil navegar. Mas se eu tirar, por exemplo, aqui esse filtro que eu já tenho, ele vai mostrar para mim a imagem mais recente, e por coincidência é uma imagem, ou são duas aqui no caso, né, do satélite Worldview 1, por isso que eu vejo a imagem em tons de cinza. São imagens ótimas, excelente resolução, mas vai do usuário ter a preferência, né, de usar o conteúdo colorido ou não. Aqui a gente vê uma imagem excelente que dá para ver muito detalhe. Eu vou navegar aqui num outro favorito para a gente ter a chance de navegar por diferentes ambientes, né? Tem uma gestão de ativo mais voltada para óleo e gás, aquela questão de ter esses tanques e os dutos, né? Agora, se, por exemplo, vou navegar aqui nessa área de Campinas, em São Paulo, que é uma região de intensa atividade agrícola, né? E é também uma região que eu gosto de mostrar aqui, porque dá para ver bem, né, os pivôs de irrigação, então é uma área que eu acho bem bacana. Também não preciso chover no molhado, né, de falar do tema da resolução. Então, um analista um pouco mais acostumado, que tem o trabalho mais direcionado para a agricultura, consegue identificar estágio da produção. Aqui dá praticamente para individualizar as árvores, né? Nesse pomar aqui, identificar a cultura, o estágio da cultura, enfim, uma porção de análises podem ser feitas já a princípio na navegação, na visualização. Além disso, eu tenho a possibilidade, dentro da plataforma, de trocar as bandas espectrais de uma maneira também bastante simplificada. Então, eu posso fazer uma seleção, abrir uma janela aqui, fazer uma seleção diferente. E um caso que é bem comum para a agricultura, para vários outros, mas para a agricultura é bastante usado, é usar a imagem numa composição falsa cor, que dá um destaque diferenciado para a vegetação e até para o estado da vegetação, para a saúde da vegetação. Pode dar um detalhamento um pouco melhor para uma análise visual. Isso eu posso carregar de volta no carrossel. Então, nessa área aqui eu também já tenho um exemplo, né? Então, eu troco uma das bandas, coloco a banda infravermelha e eu tenho esse tipo de composição que coloca em vermelho mais vivo, né? A vegetação mais sadia, né? Acaba saindo um pouco mais forte a vegetação mais sadia. Mas que eu posso também, desde aqui, fazer essas análises e comparações entre as imagens, né? Um dos benefícios de ter várias imagens é poder fazer comparações. Eu tenho, por exemplo, outra em falsa cor aqui de 2017,
eu posso fazer uma comparação entre elas usando essa combinação de bandas, né? Não só uma combinação de bandas mais tradicional. Se por um acaso, eu estou falando de usuário não especialista e ter o conteúdo pronto, se por um acaso o usuário quiser efetivamente baixar as bandas para colocar num programa específico, né, no próprio ArcGIS, e fazer qualquer análise espectral mais detalhada, eu também tenho essa opção, né? Então, desde o quadro, do botão específico no quadro do carrossel, eu posso selecionar um nome aqui, uma utilização, e aqui eu tenho uma série de formatos, uma série de opções que me permite fazer o download, desde o dado mais bruto até um dado mais processado, ortoretificado, como esse que a gente está vendo aqui. Tá? Então, ortoretificado, sem ortoretificação, as imagens aqui já estão ortoretificadas, mas tem usuário que, de repente, precisa da imagem mais bruta para fazer uma ortoretificação própria, com modelo de elevação e pontos de controles próprios, dá para fazer a partir daqui. Já dá para baixar direto em infravermelho, né, em falsa cor, né, esse exemplo que eu mostrei. Então, esses exemplos já estão aqui, essas opções já estão aqui, que são bem interessantes. No catálogo online, essas imagens preparadas, a gente normalmente mantém as imagens mais recentes. Dos 110 petabytes, né, não dá para manter tudo isso em alta resolução, ortoetificado. Como eu falei, acaba deixando o sistema lento, e a maioria dos usuários tem preferência por usar um dado mais recente. Então, aqui dentro da plataforma também, a gente pode mudar do catálogo online para o arquivo, e aí sim ter acesso a toda e qualquer imagem que foi coletada aqui. E quando eu falo todo e qualquer, é todo e qualquer mesmo. A gente vê alguns casos aqui que tem até 100% de nuvens. Porque tem um caso interessante. As imagens aqui são selecionadas também de acordo com alguns critérios, alguns parâmetros de qualidade. Entre eles, a cobertura de nuvem. Não é a intenção da Maxar oferecer um sistema que vai ter um monte de imagem cheia de nuvem. Mas, se de repente a imagem tem, não sei, 80% de nuvens, mas a minha área de visualização de interesse é uma área livre de nuvens, eu posso solicitar o recorte dessa área. Então, uma imagem que está no arquivo pode ser carregada, pode ser enviada num processo similar ao que eu estava fazendo agora. Ela pode ser enviada para o carrossel online e pode ser enviada somente o recorte. Esse pedaço da área que é o que realmente me interessa, se eu não vou ter um monte de nuvem. Enfim, é um conjunto de funcionalidades que dá ao usuário um poder de operação incrível. Voltando aqui para o catálogo online, eu vou agora navegar em mais uma área. Aqui para fazer um pouco diferente, né? Eu tenho até nos favoritos já, mas eu vou copiar aqui na caixa de busca uma coordenada, então ele me transporta diretamente para essa outra área. Eu estava em Campinas, né, em São Paulo, agora eu estou aqui em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Uma área também que a gente considera bem interessante, com várias características interessantes para acompanhar em imagens de alta resolução, e que é também outro papel importante que a plataforma desse tipo tem, é a disponibilidade de imagens históricas. Então, eu vejo aqui que é uma área, tem cara de ser um conjunto aqui, uma área industrial, né, cheio de galpões, construções aqui um pouco grandes, um pouco afastada do centro, né, então já está chegando na área rural. Aqui eu tenho, deixa eu ver, tenho essas imagens aqui, mas eu tenho no meu carrossel uma série de imagens disponíveis, eu consigo navegar até 2002, por exemplo, né? Como eu falei, a gente vai tirando um pouco de conteúdo antigo para carregar o novo, mas eventualmente já temos aqui, ó, se mantém alguma coisa mais antiga. Com certeza, dentro do arquivo, eu tenho várias outras imagens no meio desse intervalo de imagens aqui, que eu poderia fazer a solicitação e carregar. Mas eu vou fazer uma simulação aqui com o que a gente tem disponível. 2002, ó, uma imagem de 2012, pegar uma de 2013. Vou selecionar algumas imagens, elas estão por baixo, né? Por isso que elas aparecem aqui até com linha pontilhada aqui no carrossel, porque é uma imagem que está selecionada na minha tela, no meu carrossel, mas ela não está aparecendo na tela porque ela está debaixo da imagem mais recente. Como padrão, o carrossel ele traz as imagens ordenadas por data. Então, vou selecionar mais algumas imagens aqui. 2009, tá bom. 2019, né? 2020. Então, com essas imagens selecionadas, eu consigo fazer comparações na própria tela. Então, com essa opção aqui, comparar, ele me habilita essa barra adicional. Eu posso até esconder o carrossel para ampliar minha área de visualização e posso gradativamente navegar. Por padrão, ele começa aqui da mais recente, né?
Então, eu vou dando uns passos para trás, alguns galpões já vão sumindo, né? O ambiente já vai mudando, mas alguns galpões sumiram. Eu estou passando bem devagar, porque realmente quando isso está sendo transmitido numa apresentação não fica tão claro. Mas, de novo, como eu disse, a gente se coloca à disposição para fazer uma apresentação mais detalhada. Voltando em 2002, então era uma área basicamente rural aqui ainda, né? Agora eu posso ir da mais antiga para mais recente também e acompanhar a evolução. Isso me ajuda a identificar mudanças no contexto do monitoramento de ativos, é uma ferramenta fantástica. Para uma gestão de governo, é uma ferramenta essencial, porque você já não precisa, por exemplo, ter um monte de equipe de campo navegando, viajando nos locais para verificar, né, fazer qualquer inspeção. Você pode fazer isso com sensores orbitais. Se você tem uma defasagem no cálculo do imposto, né, na cobrança de imposto, você pode usar essa informação que está aqui para atualizar o seu banco de dados. E, de novo, estou falando de dado de altíssima resolução. Aqui eu consigo ver a quantidade de caminhões, ônibus e carros, detalhes do pavimento, da altura, sinalização horizontal, uma série de detalhes que só essa resolução aqui permite. Para efeito de comparação, a gente carrega aqui na plataforma dados do Sentinel, do satélite Sentinel, que são imagens gratuitas, que você consegue encontrar na web, né? Mas eles já estão aqui. Então, estou carregando aqui o Sentinel para vocês darem uma olhada. Então, já viram um borrão, a tela já vira um borrão, já não consigo ver a mesma quantidade de detalhes. Mesmo eu afastando um pouco, né, a quantidade de detalhes é incomparável. O Sentinel vai estar aqui e é uma informação sempre útil. O Sentinel, apesar de ter baixa resolução, ele é um satélite que coleta constantemente, tanto que são duas camadas aqui do Sentinel principais, uma mais recente. Então, por exemplo, essa foi coletada no dia 24 agora, mas está cheia de nuvem, e a mais recente sem nuvem, que foi do dia 4. Então, o satélite nos prepara como funcionaria a nossa constelação, por exemplo, né? E aqui eu tenho o SUIR do Sentinel, enfim, tem outras camadas até do Sentinel-1, né, de radar, para quem gosta de radar. Não são imagens tão bonitas quanto as óticas, mas, como eu falei, informação sempre útil de ter disponível, principalmente na plataforma que você já está navegando. E aqui nesse exercício que eu acabei de fazer, de navegar, que me permite identificar mudanças, ver novas construções, áreas de expansão urbana, a evolução da atividade nessa região, até como tem alterado a atividade agrícola, às vezes o nível de reservatórios, então, vários tipos de ativos que precisam ser monitorados, né? É sempre interessante ter essa ferramenta, para que o usuário não tenha que ficar vendo pixel por pixel para identificar mudança ou ficar comparando imagens. A gente traz também aqui uma camada do PCM, que é um produto de detecção de mudanças, que o Pedro também comentou. Então, esses polígonos de detecção de mudança, eles nos direcionam o olhar para onde as mudanças aconteceram. E depois eu posso usar a imagem de alta resolução, como nesse exercício aqui, para identificar esse contexto da mudança, né? Então, esses polígonos aqui são como se fossem umas manchas de detecção que o algoritmo detectou, né, dizendo, olha, alguma coisa aconteceu aqui, as cores estão indicando os anos, né, uma mudança por ano. Então, por exemplo, ao invés de eu ter que ficar olhando imagem por imagem para identificar essas mudanças, embora essa movimentação já me dê aqui um insight muito bom do que aconteceu, eu posso fazer o caminho oposto, filtrar aqui por uma data específica e navegar nas imagens nesse intervalo de datas e verificar o que realmente aconteceu. Esse vídeo aqui, essa comparação, né, essas imagens que eu selecionei, eu posso exportar como vídeo, então eu tenho também uma ferramenta poderosa de compartilhar essa informação que eu analisei, que eu detectei aqui, com outros usuários que talvez não tenham acesso ou talvez nem queiram ter que interagir com o sistema para ter acesso a essa informação. E eu também consigo, se eu quiser, se for o caso de continuar monitorando essa área e não ter que voltar aqui todo dia para ver se tem uma imagem nova, eu configuro um alerta dizendo, olha, eu quero receber uma notificação no meu e-mail quando uma nova imagem for coletada nessa área. Então, quando uma imagem for coletada nessa região que foi selecionada, é enviado um e-mail
que já traz os metadados e uma pré-visualização da imagem, que já dá uma boa identificação da quantidade de nuvens, da qualidade estética da imagem, ou só uma notificação de texto. Se eu colocar aqui o nome área industrial, eu vou receber um e-mail. Olha, Gustavo, você tem uma nova coleta na sua área industrial, na sua seleção aqui, no seu ponto área industrial, no seu alerta está configurado dessa forma. Ou eu recebo todas essas informações, já posso colocar para ele fazer o download dessa área direto. Se eu pedir uma imagem de arquivo, eu também posso receber o alerta, né, enquanto a imagem está processando até que ela fique disponível. Posso filtrar para ele me notificar só quando carregar, por exemplo, uma imagem de 30 centímetros, ou só uma imagem com menos de 5%, 6% de nuvem, enfim. São ferramentas feitas para facilitar a vida do usuário, e essa questão do alerta tem um potencial gigante. Outra ferramenta interessante de você trabalhar com o SecureWatch é que você pode trazer esse conteúdo para outras aplicações e usar essa interface web como um sistema para fazer a gestão do seu conteúdo, né? Para ver o que tem no arquivo, o que eu vou levar para o meu carrossel, o que eu quero visualizar e comparar. Mas eu posso fazer a conexão em outros serviços. E para o ArcGIS especificamente, a gente tem uma parceria com a Azure para o desenvolvimento de um plugin. E esse plugin, você coloca os dados da conta, do mesmo jeito que eu entrei lá com o usuário e senha, eu coloco o usuário e senha aqui, e eu tenho acesso à mesmíssima informação. O que eu teria no carrossel fica aqui disponível para mim na minha tabela de conteúdo aqui, né, junto com as minhas camadas. Eu, por exemplo, tenho aqui uma camada de lotes, de quadras, né? Mas eu posso fazer as mesmíssimas operações diretamente aqui na plataforma do ArcGIS com esse plugin. Então, por exemplo, eu seleciono a imagem de 2002, aquela bem antiga, né? Não tinha praticamente nada aí. E ele vai carregar essa imagem de 2002 sobrepondo a imagem mais recente, que seria a imagem teoricamente selecionada lá no carrossel também. E aqui, usando ferramentas, né, do próprio ArcGIS, você tem acesso ao arsenal de ferramentas aqui, né? Mas eu posso usar uma ferramenta de comparação e fazer uma operação similar com aquela barra, né? Comparando uma imagem com a outra e verificando como que foi a evolução dessa área, ou como mudou, como alterou essa área entre duas datas específicas que são selecionadas aqui. Eu estou tendo a infelicidade de selecionar algumas imagens com nuvem aqui, mas é só ir trocando. Ele trabalha aqui um pouquinho para carregar, né? Então agora eu tenho uma de 2018, em comparação com a imagem mais recente desse ano. Tem um galpão grande aqui disponível, novo, né? E foi 2, na verdade, aqui que foram construídos nesse período. E, o que é bem legal também, eu consigo trazer o PCM aqui para esse ambiente. Eu consigo trazer aqueles polígonos de identificação de mudanças. Então, aquela mudança que aconteceu no galpão grande está aqui destacada, né? Como uma mudança aqui de 2019, pela cor. Então, isso eu consigo trazer aqui também para o ambiente do ArcGIS e trabalhar junto com todas as ferramentas que eu costumo usar e com todos os layers, todas as camadas que eu tenho de vetores e outras imagens e qualquer outra informação que eu tiver disponível. Perfeito? Então, voltando aqui para a apresentação, eu queria devolver a palavra para o Pedro para as considerações finais. Nossa, Gustavo, muito obrigado, muito bom esse overview que você dá. A aplicabilidade dele é excelente, né? E eu acredito que tem agregado bastante aí para todo mundo conhecer não só o produto, mas acho que o principal é a aplicabilidade dele nas demandas do dia a dia, né? Isso ficou claro na sua apresentação. Bom, pessoal, agora a gente... Aqui estão os contatos, né, do Tata, o meu contato do Gustavo. A gente fica à disposição de vocês. Também no chat, né, vocês podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre a nossa apresentação agora no chat. E foi um grande prazer. E eu espero encontrar todos aí para um segundo bate-papo, um aprofundamento, para a gente poder auxiliar vocês no dia a dia, nas demandas e nos desafios das suas empresas aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Boa semana.